Um acordo histórico nas Nações Unidas, como há exatamente há pouco mais de um ano um outro acordo histórico nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, apelava ao fim do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Passado pouco tempo, exatamente há um ano por esta altura, o Presidente Obama e Raul Castro anunciavam o início de um processo com vista ao reatamento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Para falarmos um pouco do que desde então se tem passado e alterado em Cuba, tenho connosco esta noite no estúdio Joana Tablada, a embaixadora de Cuba em Portugal. Senhora embaixadora, muito obrigado por ter aceito o convite. Conversámos há cerca de um ano exatamente sobre aquela resolução das Nações Unidas. Muito tempo passou desde então, com alguns passos significativos no reatamento das relações com os Estados Unidos, sem que isso tenha implicado um dos objetivos fundamentais de Cuba e daquela resolução, julgo eu, que era o do fim do bloqueio. Bom, há um ano, que foi exatamente o dia de ontem, foi um ano que se anunciou a disposição dos dois presidentes, do presidente de Cuba, Raúl Castro, e do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de iniciar um processo para o restabelecimento de relações, que aconteceu finalmente em julho de 2015, deste ano. Se vamos a ver o ano todo, eu diria que há avanços, mas não há avanços nos tópicos essenciais que mais afetam o povo de Cuba. Há avanços porque temos embaixadas abertas depois de meio século, há avanços porque... Há circulação de pessoas? Na área, sim, não, porque na área que já tínhamos algum tipo de cooperação, assinamos acordos, nomeadamente medio ambiente, correio postal direto, ontem um acordo para voos regulares, já tínhamos voos, mas voos regulares, e temos abertas outras novas áreas de cooperação, como conservação marina, saúde, tivemos troca de visitas de alto nível, 2 encontros a nível do presidente, mas neste momento estamos a pedir a Estados Unidos acompanhar a retórica de uma mudança da política com uma mudança real da política. Fundamentalmente, o bloqueio, a devolução da base naval de Guantánamo e a interrupção, o pôr fim a todas as que são políticas que têm detrás importantes ordenados ou pressupostos, orçamentos que são lesivos à soberania de Cuba, transmissões radiais, transmissões televisivas, grandes orçamentos para tentar mudar a ordem interna de Cuba e que não tem correspondência pela parte de Cuba com nenhuma. Até hoje, o bloqueio continua a ser o sistema unilateral de sanções unilaterais mais abrangente em vigor no mundo. E parece que uma administração norte-americana como é de Barack Obama, em fim de mandato, terá capacidade ainda para tomar a iniciativa de levantar o bloqueio a Cuba? Tem, acho que podem, sobretudo porque o presidente dos Estados Unidos tem atribuições executivas que ainda não utilizou, que lhe permitiriam, sem apoio do Congresso, com ou sem, mas definitivamente, mesmo se o Congresso não dicta o fim do embargo, que só o Congresso pode fazer, o presidente dos Estados Unidos pode, para, por exemplo, permitir que Cuba utilize o dólar nas transações internacionais. O presidente dos Estados Unidos poderia, só com uma assinatura, permitir que Cuba venda produtos aos Estados Unidos, que hoje estão os barcos que levam produtos agrícolas a Cuba, que é uma pequena janela que temos no bloqueio, voltam vazios aos Estados Unidos. Isso é só uma ordem. Poderia permitir também que Cuba tenha acesso a financiamento internacional, que não temos. São, segundo julgo saber, se me permite a interrupção, os únicos barcos de resto que podem entrar em Cuba são os barcos norte-americanos. Todos os outros internacionais não o podem fazer. É incrível. É assim. É assim. Hoje, os únicos barcos que podem visitar Cuba a levar produtos agrícolas, não podem exportar outras matérias, são de Estados Unidos, eles dão licenças todo o tempo, mas os barcos portugueses, europeus, asiáticos, têm que sofrer 6 meses de castigo antes de chegar a portos dos Estados Unidos. É uma lei horrível, que ainda continua, e como continua a proibição de que Cuba acceda ao financiamento do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi por isso,
para dar a volta que no passado 28 de novembro de 2015, as Nações Unidas, pela votação mais grande de sempre, pediu mais uma vez os Estados Unidos o fim do bloqueio, e muita gente ficou surpreendida. E que estamos a votar agora? O bloqueio acabou? Não. E a União Europeia fez um parágrafo bastante forte a dizer que sem tirar o bloqueio é uma brincadeira falar de normalização. Nesse sentido, a viagem do Papa Francisco a Cuba e depois aos Estados Unidos foi outro passo importante, já que a Igreja Católica tem desempenhado um papel importante de mediação nesta aproximar dos Estados Unidos e Cuba. No ano passado, quando foi aquele anúncio dos presidentes, o mundo ficou surpreendido porque ambos acreditaram e fizeram cumprimentos ao Papa Francisco pelo apoio neste processo. E este ha sido um processo que nós queremos continuar e que Estados Unidos também, porque acho que o mais importante foi que demonstrou que Cuba sempre diz, que era que se tínhamos vontade, que se existir vontade, há muita coisa para avançar. E este processo está caracterizado pelo diálogo respetuoso, com reciprocidade, em igualdade de condições, que acho que se tivesse Estados Unidos à vontade, poderia trazer ainda mais benefícios para os dois povos. Satisfaça-me uma curiosidade particular. O Raul Castro, quando visitou o Papa, convidá-lo para regressar a Cuba, saiu muito contente com o Francisco, com o que ouviu de Francisco, e disse mesmo que admitia reconverter-se. Já se reconverteu? Não sei, temos que perguntar, mas é verdade que dizem. Temos que perguntar. Sr. Embaixador, há naturalmente, quando se fala de Cuba, e houve nas negociações entre os Estados Unidos e Cuba para este reatamento de relações formais, ao menos diplomáticas, há sempre uma questão muito sensível, que é dos dissidentes cubanos. Houve agora alguns recentes incidentes à volta do Dia Internacional dos Direitos Humanos, nomeadamente as mulheres de branco, suponho que é assim que se chama, as damas de branco, pretendiam celebrar. Houve detenções. Quando é que deixamos de ouvir falar de problemas com direitos humanos em Cuba, Sra. Embaixadora, e de presos políticos ou dissidentes, como o regime gosta de os chamar? Bom, acho que Cuba é um dos países, acho que os direitos humanos é um tema que ha estado sujeito a uma grande manipulação. Na área dos direitos humanos, Cuba fez um contributo importantíssimo. Cuba praticamente, mesmo se estás a olhar para os relatórios das Nações Unidas, os relatórios do Departamento de Estado que qualifica Cuba como um país que tem problemas de direitos humanos, significa problemas na área dos direitos humanos em muitas partes do mundo que não acontecem em Cuba. E para dizer já, eu diria, em Cuba não há desaparecidos, não há tortura, não há execuções extrajudiciais. Cuba foi um dos primeiros países em atingir as metas do milênio, o primeiro país em erradicar a desnutrição infantil, cumprimentado pela Unicef, o país que mais apoia no mundo outros países nas áreas de saúde. Os cubanos este ano tivemos um protagonismo no combate ao ébola. Vamos a falar agora dos chamados dissidentes. Estados Unidos e também alguns dos países da Europa Ocidental chamam dissidentes a grupos que estão totalmente financiados por lei. Estados Unidos é o único país do mundo que tem uma lei que exige 20 milhões cada ano para dar a grupos que tornem-se a atentar contra a ordem constitucional cubana. Isso é ilegal em Estados Unidos. Se o Parlamento de Cuba aprovasse cada ano, como eles fazem, 20 milhões para chegar a Estados Unidos ou a Portugal ou a outro país, a apoiar a grupos que quer um sistema político, social e econômico diferente ao que a maioria, essas pessoas em Estados Unidos, a lei é muito rígida. No nosso caso, tivemos a semana passada a experiência em Portugal, que foi convidado pela oficina do Parlamento Europeu, uma pessoa em Cuba que é chamado dentro desse grupo. E eu estava a conversar com um amigo e digo, mira, nos países onde há uma repressão, os reprimidos não viajam, não têm contas milionárias nos bancos dos prêmios que recebem porque Estados Unidos é parte de uma manipulação. Vão ao Congresso, podem prestar testemunho a favor das sanções, voltam para casa, vivem tranquilamente, livremente e ainda continuam a fazer a sua vida normal. Acho que estes são elementos que deveriam ser considerados. Se em Portugal há uma manifestação que não tem permisso da autoridade,
a manifestação é interrompida. Em Cuba, essas senhoras que você fala, todos os domingos fazem, de há muito tempo, uma marcha que é muito simpático, porque todo mundo tem que lembrar que o motivo pelo qual elas fazem essa marcha desapareceu há muito tempo. Essa marcha era uma marcha porque elas tinham esposos que foram... Uma delas suponho que ainda tem nesta altura. Soler... Não sei, não. Para mim, de verdade te digo, em Cuba estamos a falar de pessoas que não têm respeito porque da gente, que não são, que quando há eleições a gente não vota por elas, que quando marcham um grupito, porque a maioria do povo não concorda com as suas ideias. E além disso... Mas reconhece, Sr. Embaixador, que é uma questão sensível ainda na comunidade internacional. Sim, mas acho que está a ser olhado foi um dos objetos do acordo com os Estados Unidos, foi a libertação de 50 e não sei quantos presos desse grupo. E foram libertados, mas nós não temos nem orçamentos, nem políticas para tentar contra a ordem constitucional. Há muita coisa, vou ser sincera, que nós não gostamos do sistema estadunidense. Eu morei lá 5 anos, mas não há uma só política de Cuba que pretenda estimular, apoiar, dar dinheiro a pessoas que querem fazer em Estados Unidos, que nós temos em Cuba. Mas Cuba pide o mesmo para nós, respeito para que seja o povo cubano o que tome as decisões que legitimamente corresponde tomar. Sr. Embaixador, agradeço a presença neste estúdio e a defesa que fez, naturalmente, do regime de Cuba, que pertence e representa em Portugal. Muito obrigado, boa noite. Obrigada. Termina também aqui